Os povos germânicos, assim como outras tribos bárbaras da antiguidade, tinham códigos morais e legais rigorosos que consideravam vários atos como crimes ou abominações, passíveis de punições severas. Mostrarei trechos de fontes primárias. Tácito 56 a 120 d.C. Germânia capítulo 19. Raramente se encontra entre eles uma virgindade corrompida, mas se for provado que a mulher cometeu adultério, seu marido, na presença de parentes, a expulsa de sua casa, cortando-lhe o cabelo e a despindo, e a leva através da aldeia, açoitando-a com varas. Lex Salica Lei dos Francos Salcius título X e I. Se um homem cometer adultério com a esposa de outro homem, deverá pagar 200 solidi ao marido traído. Gregório de Tours 538 a 594 d.C. História dos Francos livro 4 capítulo 36. Uma mulher da aldeia foi acusada de feitiçaria, pois muitos acreditavam que ela havia causado a morte de crianças. Ela foi condenada à fogueira e queimada viva, conforme o costume de nossos ancestrais. Lex Burgundionum Lei dos Burgúndios título XVI. Se alguém for acusado de praticar feitiçaria ou envenenamento, e a acusação for provada, deverá ser punido com a morte. Paulo Diácono 720 a 799 d.C. Historia Langobardorum, livro 3, capítulo 8. Entre os lombardos, a traição contra o rei era considerada um crime tão hediondo que o traidor era despido, açoitado e depois executado em frente à Assembleia do Povo. Santo Isidoro de Sevilha 560 a 636 d.C. Etimologias, livro 5, capítulo 14. Aqueles que conspiram contra seu senhor ou rei são culpados de traição e devem sofrer a morte sem misericórdia, pois colocaram em risco a segurança de toda a comunidade. Tácito Germânia, capítulo 21. Entre os germânicos, um homem pode ser morto por sua própria tribo, mas um homicídio deve ser expiado pelo pagamento de um preço fixo em gado ou bens, como compensação para a família da vítima. Lex Salica título X. Se alguém matar outro homem, deverá pagar ao parente mais próximo do morto 100 solidi como vergilde, para evitar a vingança de sangue. Ammianus Marcellinus 330 a 391 d.C. Regestai, livro 28, capítulo 5. Entre os alamanos, os ladrões são severamente punidos. Se alguém for pego roubando gado, ele será enforcado imediatamente, sem julgamento, pois consideram o roubo uma ofensa inaceitável. Lex Ripuaria Lei dos Francos Ripuarianos capítulo 68. Se alguém roubar um cavalo ou qualquer outro animal, deverá pagar o valor do animal em dobro ao proprietário e ainda será açoitado publicamente. Sidônio Apolinário 430 a 489 d.C. Apolinário, Cartas, livro 2, carta 3, L. Nos povos bárbaros, o incesto é visto como um crime abominável. Aquele que ousa cometer tal ato é expulso da comunidade e, em alguns casos, é entregue à morte. Jordanes século 6 d.C. Gética, capítulo 30. Os godos consideravam o perjúrio como um crime que merecia a ira dos deuses. Aqueles que juravam falsamente eram punidos severamente, pois se acreditava que haviam atraído maldições sobre toda a comunidade. Lex Alamanorum Lei dos Alamanos capítulo 62. Se um homem for encontrado jurando falsamente em um tribunal, ele deve ser levado à justiça e será multado com 15 solidi, e sua mão direita, com a qual jurou, será cortada. Tácito 56 a 120 d.C. Germânia, capítulo 6. Fugir da batalha ou abandonar o escudo é considerada a maior desonra. Tais covardes são expulsos da comunidade e muitas vezes terminam suas vidas por suas próprias mãos. Santo Isidoro de Sevilha 560 a 636 d.C. Etimologias, livro 9, capítulo 5. Entre os visigodos, o soldado que fugisse da batalha ou se mostrasse covarde diante do inimigo era tratado como traidor e condenado à morte por enforcamento. Ammianus Marcellinus 330 a 391 d.C. Regestai, livro 31, capítulo 2. Os hunos e os alanos, entre outros bárbaros,
consideravam a prática do infanticídio de crianças saudáveis como um crime hediondo, punível com a morte. Aqueles que se aventuravam a matar suas próprias crianças eram considerados malditos. Gregório de Tours 538 a 594 d.C. História dos Francos, livro 6, capítulo 9. Um homem de nossa cidade foi acusado de matar seu próprio filho. O conselho determinou que ele fosse executado, pois tal ato era uma abominação diante dos olhos de Deus e dos homens. Cassiodoro 485 a 585 d.C. Variae Epistolae, livro 9, carta 3. Os ostrogodos consideravam o sacrilégio como um dos piores crimes possíveis. Aqueles que se atreviam a profanar um templo ou roubar objetos sagrados eram condenados à morte por apedrejamento ou queimados vivos. Paulo Diácono 720 a 799 d.C. Historia Langobardorum, livro 4, capítulo 15. Entre os lombardos, qualquer um que violasse um santuário sagrado ou cometesse sacrilégio era punido com extrema severidade, muitas vezes sendo condenado a ser amarrado a estacas e deixado para morrer sob o sol. Gregório de Tours 538 a 594 d.C. História dos Francos, livro 5, capítulo 20. Aqueles que incitavam a revolta contra o rei eram condenados à morte, seus corpos eram exibidos como um aviso para que ninguém mais se atrevesse a desafiar a ordem estabelecida. Lex Visigotorum, Lei dos Visigodos, livro 7, capítulo 1. Se alguém for encontrado incitando uma revolta contra o rei ou a nobreza, ele deverá ser queimado vivo, pois sua traição coloca em risco toda a estabilidade do reino. Jordanes século 6 d.C. Gética, capítulo 35. Entre os godos, a violação de uma virgem era punida com a morte. Tal ato era considerado uma afronta à honra da família e à pureza da comunidade. Lex Salica, Lei dos Francos, Salcius, título XXI. Se um homem desonrar uma virgem, deverá pagar 300 solidi ao pai dela, e, se a virgem for da nobreza, o homem será também mutilado. Os povos germânicos e outros bárbaros da antiguidade mantinham um código moral e legal estrito, considerando crimes como perjúrio, covardia, infanticídio, sacrilégio, incitação à rebelião, e defloração de virgens como ofensas extremamente graves. As punições variavam, mas eram frequentemente severas, envolvendo multas pesadas, mutilação ou a pena de morte. As fontes primárias citadas fornecem uma visão detalhada das normas e práticas jurídicas dessas culturas.